Capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos refletir um pouco nesse texto. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e o calefatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás a seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior, no capítulo 5, a descendência de Adão e principalmente a descendência de Sete, aquele que serviu o Senhor e adorou o Senhor, diferentemente da linhagem de Caim. A linhagem de Caim também é chamada, se você for pensar nessas linhagens a partir de Adão, a linhagem de Caim é a linhagem da serpente. Você vai ver que Caim ele tem toda uma linhagem que vai gerar aqueles problemas, aqueles pecados. Principalmente começa o problema Lameque, que traz um problema muito sério. E aí nós temos a linhagem de Sete. Quando termina essa linhagem de Sete,
dos filhos de Deus, aqueles que adoravam o Senhor, vai terminar dizendo sobre Noé, que Noé teve 3 filhos, e aí o capítulo 6 começa a falar sobre essa história de Noé, e fala sobre a situação em que a humanidade se encontrava, e aí começa a história de Noé, que vai terminar com a passagem dele e da sua família e os animais através da arca no dilúvio. Então nós estamos aqui neste momento de um final de uma fase dentro da humanidade. Então nós vamos ver o texto. Se você pegar esse texto nos versículos de 1 a 4, você vai ver algumas coisas aí. Primeiro, houve um aumento significante na população. Diz aí que multiplicando os filhos dos homens na terra. Então houve um aumento significante da população. E aí nós vamos encontrar 2 expressões aí: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens. Meus irmãos, aqui nada mais alguns fazem tudo quanto é tipo de conjectura com esse texto, mas nada mais do que os descendentes de Sete, que adoravam o Senhor, que serviam o Senhor, que eram filhos de Deus, viram as filhas dos descendentes de Caim, filhos dos homens, e se encantaram com essas mulheres, ou seja, os filhos de Deus se encantaram com as descendentes da filha da serpente, e diz o texto que eles procuraram essas mulheres, mas lhe agradaram, elas foram agradar aos olhos, e aqui você já começa a perceber que eles começam a ter uma relação fora do propósito de Deus. Ao invés de eles se manterem com aquelas, escolher as suas esposas como filhas de Deus, dentro de uma linhagem que serviu o Senhor, começaram a procurar fora da linhagem do Senhor gente que não deveria se casar. Aqui, meus irmãos, já começa algumas coisas que você pode procurar, que você vai encontrar isso até hoje, né? Filhas e filhos de Deus casando com gente que é filha e filho do mundo. É o que acontece aqui. Então eles começam a se misturar dessa forma. E aí o texto no versículo 3 vai dizer que o Espírito de Deus não agiria para sempre no homem. E aí tem uma expressão que diz: pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ele não está dizendo que aqueles homens viveriam 120 anos a partir dali. Às vezes a gente pega esse texto e fala assim: porque Deus estabeleceu, a gente cita isso muito, né, que Deus estabeleceu que o homem vivesse 120 anos. Não é isso que está escrito no texto. Tanto é que depois nós vamos ver na frente, que Noé viveu mais do que isso. Nós vamos encontrar pessoas que viveram mais do que 120 anos na frente. O que o texto está nos dizendo é que Deus estabeleceu um fim para aquela geração. Dentro de 120 anos isso vai acabar. É isso que o texto está dizendo. Dentro de 120 anos, se você fizer as contas, vai ter aí uma diferençazinha até o final, até o dilúvio, de torno de 20 anos. Mas isso é explicável porque Moisés não tem intenção aqui de estabelecer e cravar hora, dia. Em torno de 120 anos isso vai acabar. Ou seja, Deus já está estabelecendo aqui o fim daquela humanidade conhecida na época. E aí esses versículos ainda vai dizer que a terra produzia gigantes. A palavra gigante aqui não quer dizer estatura, que a gente lê a palavra gigante e pensa assim: deve ser um homem de 6 metros, 10 metros de altura. Não é isso. O termo aqui gigante no hebraico significa pessoas fortes. Não significa uma estatura na visão nossa de gigante, um homem, sei lá, da altura dessa parede. Não é isso.
O texto se refere a pessoas fortes, então não é uma estatura, mas em força e poder. E aí o texto vai dizer que essa relação de filhos de Deus, descendentes de Sete, com as filhas de Caim, geraram descendentes valentes na sua época e pessoas de poder. E aqui o poder não está relacionado com nada sobrenatural, mas poder dentro da sociedade. Geraram pessoas valentes e que dominavam a sociedade. Pessoas que é como se você olhasse hoje e falasse assim: nossa, fulano é poderoso. Se você lembrar aí na sua mente, você vai lembrar de pessoas espalhadas pelo mundo que nós consideramos pessoas poderosas. E se você for pensar nessas pessoas, são pessoas afastadas de Deus. Muitas delas até mesmo ateu, não acreditam em Deus. É mais ou menos isso que nós encontramos aqui, nos versículos de 1 a 4. Nos versículos de 5 a 8, começa dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, o que esses versículos vão nos mostrar é que Deus viu como o pecado se multiplicava. O pecado vem se multiplicando, o pecado vem aumentando. Meus irmãos, vocês se lembram do texto lá de Lucas, capítulo 18, o texto de Isaías, capítulo 1, quando cita tanto Lucas quanto Isaías. Lucas vai citar os dias de Noé, vai citar os dias de Sodoma e Gomorra. Isaías vai citar os dias de Sodoma e Gomorra. Então você repare que quando Jesus está falando da volta dele, do reino, da implantação do reino, ele fala assim: olha, é como nos dias de Noé. E o que os dias de Noé estão nos ensinando? Havia uma multiplicação do pecado sobre a terra. É o que está escrito aqui. O texto diz claramente: viu o Senhor a maldade dos homens e havia multiplicado na terra o que era continuamente mal, todo desígnio do coração do homem. Então, o texto é muito claro. Deus vê que aquela multiplicação dos descendentes de Caim, os descendentes de Sete, que deveriam se manter afastados dos descendentes de Caim, agora começa a se relacionar com coisa, e aquilo vai virando desculpa a expressão, uma bagunça. Vai virando uma tragédia. E aí o texto vai dizer que Deus se arrependeu. O arrependimento aqui, meus irmãos, nós precisamos de tomar muito cuidado com todo o texto na Bíblia que relata Deus como com sentimentos ou atitudes humanas. Essas expressões só servem para nos orientar em como Deus agiu e reagiu diante daquela situação. Quero dar um exemplo aqui. Você vai ali numa loja e compra uma roupa, seja feminina ou masculina, você compra uma roupa, uma camisa ou uma blusa, leva para sua casa, pagou, levou. Quando chegou lá, você vê algum detalhe, alguma coisa que você não viu na hora que você comprou. Aí você fala: nossa, pai, estou arrependido de ter comprado isso. Meus irmãos, esse arrependimento nosso, que é oriundo de algo que você fez de errado, mesmo que não fosse errado, mas é algo que te pegou de surpresa, uma novidade, não é isso que o texto quer dizer, porque Deus, Ele não se arrepende daquilo que Ele faz, nunca, porque Deus não vai ser pego de surpresa. Deus não fez nada de errado, nada está fora do controle de Deus. Eu falei aqui e volto a repetir, acho que foi semana passada, que Deus, Ele não é pego de surpresa pela história. Deus escreve a história.
Deus não está andando atrás da história, nós estamos andando atrás da história, meus irmãos. Quem aqui vai me afirmar o que vai acontecer amanhã depois que o sol nascer? Você não pode afirmar nem que vai chover. Apesar que você pode até olhar aí alguns sites, alguma coisa, e pode até dizer se vai chover ou não, mas você não pode afirmar nada. Qualquer um de nós pode ter um ataque cardíaco e não ver o sol nascer amanhã. Começar em mim. Qualquer um de nós. Irmãos, Deus está no controle do amanhã. Deus controla o amanhã. O amanhã, se o sol vai nascer, ou se vão explodir uma bomba, se um navio vai afundar, se um avião vai cair, isso tudo está no controle de Deus. Então Deus não foi pego de surpresa por essa bagunça que nós encontramos aqui nos dias de Noé. Deus não foi pego de surpresa. Então o que o texto está querendo nos dizer quando Deus diz aí que Deus se arrependeu, e vai falar na frente de novo, lá no versículo 8, que ele se arrependia de ter feito o homem. O que o que o texto está dizendo é que essa expressão humana quer dizer que Deus iria agir diante do pecado praticado. Deus vai tomar uma providência. Eu vou tomar uma providência com isso. Chegou o momento em que já está decretado, eu vou agir diante da situação. Então a decisão de Deus foi o fim da raça humana. E os animais que não tinham nada a ver com isso também entram no pacote. Por quê? Porque o pecado do homem corrompeu toda a criação, e o texto vai dizer que Deus vai acabar com a raça humana, vai acabar com toda a criação. E ele vai dizer no versículo 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e os animais, os répteis, as aves do céu. Vou acabar com tudo isso. Fim. Os versículos 9 e 10 vão começar a história de Noé. Aí dentro dessa situação, ele vai dizer, versículo 8, Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Então há uma distinção aqui em Noé. Noé achou graça diante de Deus. Meus irmãos, de forma alguma Noé era um homem sem pecado. Noé não era um homem sem pecado. Não era um pecador como qualquer outro, só que Noé é descendente de Sete, e no meio dessa situação, Noé se mantém firme. Noé se mantém firme. Ele não se envolve com aquela situação, ele não se envolve com os poderosos da terra, ele se mantém firme nos caminhos do Senhor. Por isso ele acha graça diante de Deus. E aí os versículos 11 a 13, eles vão mostrar que a terra estava corrompida, a terra estava cheia de violência. É o que diz o versículo: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. De novo, volta a afirmar, vai viver que todo homem, todo ser vivente, havia se corrompido. Então Deus vai dizer a Noé no versículo 13, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que eu farei perecer junto com a terra. Então ele diz a Noé, falou: olha, vou acabar com isso, vamos pôr fim nesse negócio. E aí no versículo 14 até o versículo 17, ele dá uma ordem para que Noé construa uma arca. Ele dá as orientações com relação à construção. E meus irmãos, aqui não detalha as dificuldades que Noé teve, mas a gente sabe que, imagina, Noé era o único que estava fazendo a vontade de Deus. O texto de Lucas vai dizer que os homens casavam, se davam em casamento, viviam a sua vida normalmente,
enquanto Noé construía a arca. Eu fico imaginando, meus irmãos, às vezes nós achamos muito difícil fazer as coisas do Senhor, mas esse homem dá um exemplo que não é brincadeira. Imagina esse homem cortando madeira. Se fosse hoje, é claro que eles iam prender ele, né? Porque ele estaria agredindo o meio ambiente. Isso para falar pouco. Mas Noé vai cortando a madeira, vai carregando madeira, vai desdobrando aquelas madeiras para poder fazer aquelas pranchas, e vai montando aquilo, e vai fazendo betume, e vai fechando, e vai fazendo aquele monstrão em cima do monte. Com certeza ele e sua família, né? Ele vai construindo essa arca. E nós podemos imaginar a dificuldade que Noé teve com tudo isso. E o texto não vai falar, mas nós imaginamos o que ele passou. Agora olha o versículo 18. Versículo 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Contigo eu estabelecerei a minha aliança. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra aliança. É aqui. Contigo eu estabelecerei a minha aliança. Meus irmãos, Deus não está estabelecendo uma nova aliança com Noé. Deus está simplesmente falando com Noé que a aliança que ele teve lá na Trindade, lá na eternidade com o Filho, a aliança que ele falou e que ele comunicou ela a Adão, quando ele vai dizer no capítulo 3, versículo 15, que o filho descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele está dizendo para Noé que essa aliança iria dar sequência a partir de Noé. Então é a primeira vez que aparece essa palavra. Nós podemos encontrar na Bíblia dois pactos, duas alianças que nós encontramos. Vou falar aqui numa linguagem até mais passada, mas que é mais fácil de ser entendida. Nós temos um pacto das obras, onde Deus estabelece um pacto com Adão. Ele diz: olha, se você me obedecer cumprindo tudo que eu fizer, você vai viver. Se você não desobedecer, você vai morrer. Foi um pacto que ele fez com Adão. Então Adão precisava de cumprir o pacto para não morrer. Nesse pacto não havia perdão. Se pecasse, morreria. Era a consequência do pecado. Então é o primeiro pacto, a primeira aliança. Segundo, é aquele que ele fez com Adão, que uma vez que ele rompeu o pecado, ele entra com o pacto da graça, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O pacto da graça teve as suas fases. Nós vamos encontrar essas fases na Bíblia. Nós encontramos, vou citar algumas aqui. Nós encontramos aqui com Noé. Ele volta a falar com Noé. Ele fala com Noé, fala: eu tenho uma aliança, eu vou fazer uma aliança com você. Nós temos ele falando, nós vamos encontrar ele falando a mesma aliança com Abraão. Nós vamos fazendo essa aliança lá no monte Moisés. Nós vamos vê-lo fazendo aliança com Davi, e ela vai se completar em Cristo, que é a parte, esse final, não vou dizer o final, mas ela vai... é a fase em que ela se completa com Cristo. Mas aqui ele está pela primeira vez falando dessa aliança. E meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas denominações dos nossos dias se dizem evangélicos, que se dizem até mesmo reformados. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas muitos não acreditam nessa doutrina da aliança. Por quê? Porque a doutrina da aliança, ela
traz problemas para alguns pensamentos que não são bíblicos. Por exemplo, a doutrina da aliança, ela traz para aqueles que não acreditam que a salvação é um ato de Deus, ela não se encaixa. Porque aqueles que creem que a pessoa se salva pelos seus méritos, ou se salva porque tomou uma decisão por Deus, e que perde a salvação hoje, ganha amanhã, perde hoje, perde amanhã e ganha, e vai depender de como a pessoa morre, se ela vai para o céu ou não. Se no dia que ela morrer, ela tiver com o Senhor, ela vai para o céu. Se no dia que ela morrer não tiver com o Senhor, ela vai para o inferno. Nós não cremos isso, nós cremos na doutrina da aliança. Nós cremos que a salvação é um ato declaratório de Deus. Deus estabelece, você é salvo porque você foi predestinado, você não perde a sua salvação. Então essa doutrina da aliança, meus irmãos, é um problema muito sério. Para nós não, para nós é uma maravilha, porque é bíblica, ela é verdadeira e ela traz para nós uma confiança nessa soberania de Deus. Os versículos 19 a 22, ele vai falar sobre o que queria na arca. Noé, seus 3 filhos, sua esposa e as suas noras, e mais os animais que nós vamos ver depois. O texto diz que os animais iriam até ele, e ele estabelece a arca de 3 pavimentos. Meus irmãos, nós não vamos entrar aqui nas discussões se essa arca era grande, era pequena, se carregava, não carregava. Meus irmãos, não estou nem um pouco preocupado com isso. Estou preocupado em que Deus mandou, Noé fez e as coisas aconteceram. Se foi milagre, eu creio que foi, porque realmente só de Noé ter feito já foi um milagre. O que esse texto nos ensina sobre Deus? Primeiro, meus irmãos, nós temos que aprender que esse texto nos mostra que o nosso Deus é paciente. Ele poderia ter destruído tudo que ele criou e ter feito de novo, e ele não fez assim. Ele preservou a vida tanto de animais quanto de homens, porque Deus é um Deus paciente. Esse texto nos ensina que Deus é um Deus do pacto. O pacto feito na eternidade cumpriu-se e vai se cumprir. É um pacto. O homem, a criação foi feita através de um pacto na eternidade entre a Trindade. As coisas vão acontecer e Deus vai manter tudo isso. Então Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de justiça. Nós não gostamos disso. Nós queremos dizer que Deus é amor, mas não queremos dizer que Deus é justiça. Deus é ira, e Deus se ira contra o pecado. O texto é claro: multiplicou-se o pecado e ele trouxe morte sobre a humanidade. Nós não queremos isso. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender que Deus de justiça, ele não transige com o pecado. Ele está vendo a situação, ele viu a situação nos dias de Noé e está vendo hoje. E hoje nós estamos vendo como que as coisas estão caminhando. Não é nada muito diferente dos dias de Noé, e nem nada muito diferente dos dias de Sodoma e Gomorra. Não tem muita diferença não. As coisas estão caminhando da mesma forma. Por isso Jesus Cristo diz que o reino, o dia dele, seria como nos dias de Noé. Alguns acreditam que somente porque foram pegos de surpresa. Eu não creio que somente foram pegos de surpresa, porque na verdade havia uma multiplicação do pecado, e isso fez com que Deus agisse. Então Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de milagre, porque ele faz o milagre. Ele destrói tudo,
destrói vidas, né? No caso, tanto a sociedade, a humanidade, quanto os animais, mas ele faz o milagre de salvar a humanidade por meio de uma família, através de uma arca. A humanidade vai continuar, e vai continuar via descendentes de Sete. Aqui nós encontramos, qual é a marca de Caim? A marca de Caim estava em Caim e morreu no dilúvio. Os descendentes de Caim ficaram no dilúvio. Quem passou, meus irmãos? Os descendentes de Sete. Aí você vai dizer assim, mas então era para todo mundo hoje, descendente de Sete, era para todo mundo hoje estar adorando o Senhor. Não tem um problema que nós temos, nós vamos encontrar mais na frente o que vai acontecer. Por causa da natureza pecaminosa do homem, que não deixou de passar. Essa natureza pecaminosa passa com Adão, com Noé e seus filhos. E continua a natureza pecaminosa. Então Deus é um Deus de milagre. O que o texto nos ensina sobre o homem? Meus irmãos, não tem jeito. Nós mexemos para todo lado e caímos nessa de que o homem naturalmente ele é pecador. Sem Jesus, ele vai perecer nos seus pecados. Sem Jesus, sem ele nascer de novo, ele vai continuar cada vez mais envolvido com essa natureza pecaminosa. O pecado vai se multiplicar, as coisas vão complicando, porque eles estão entregues às concupiscências dos seus próprios corações e fazem barbaridade diante de Deus. Não tem temor de Deus. E são destinados ao inferno. Eles estão aí para isso mesmo. Esse é o homem sem Cristo. Se você não tem Cristo no seu coração, você está envolvido da mesma forma com essa geração aqui. Não faz diferença nenhuma não. A diferença é que naquela época não tinha internet, tinha celular, não tinha esse conforto todo que nós temos aqui. Mas o pecado continua do mesmo jeito. E o homem em Cristo, ele será salvo. Aqui a gente até vê algumas... As pessoas fazem, nesse texto, algumas pessoas fazem comparações, né? Vão dizer que a arca é como a igreja, não sei o quê. Eu não vou entrar nessas questões, mas realmente a arca é como a igreja, né? É melhor você estar dentro dela com todo o fedor que tinha do que você estar fora dela. Porque dentro dela você vai passar pelo dilúvio. Fora dela, você vai morrer afogado. Eu gosto muito de... às vezes eu cito essa comparação quando alguém chega perto de mim e fala, porque a igreja está assim, está assado. Eu falo assim, melhor dentro da arca do que fora dela. Porque na arca pode até feder, mas passa pelo dilúvio. Na igreja você pode ter até problemas, mas se você realmente for nascido de novo em Cristo Jesus, você está na arca. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem sem Cristo, ele vai cada vez mais afundar nos seus pecados, e o homem sem Cristo vai ser condenado e perecerá. O homem em Cristo nasceu de novo, não passará pela segunda morte e estará com o Senhor. O que nós vamos fazer com o texto? Você fala assim, mas o que eu tenho a ver com esse texto lá nos dias de Noé? Vamos lá, algumas coisas que você tem que ver. Os dias de Noé nos servem de exemplo para a volta de Jesus. Põe isso na sua cabeça. Jesus, quando cita os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra, e citando até a mulher de Ló, ele está nos alertando. Ele está nos dizendo e confirmando a profecia que Paulo diz a Timóteo: nos últimos dias teríamos dias difíceis. Os homens seriam jactanciosos, seriam desobedientes aos pais, seriam assim, seriam assados. Ou seja, o pecado vai se multiplicar. E nós estamos caminhando para isso. Então, os dias de Noé servem para exemplo para a volta de Cristo, e nós devemos estar atentos a isso. Outra coisa que esse texto nos ensina: a natureza humana, dominada pelo pecado, ela é assustadora.
Você tem que se assustar com essa natureza humana dominada pelo pecado. Nós estamos vivendo numa fase perigosa. Nós estamos igualzinho aquela ideia científica que você pega um sapo, põe ele dentro de uma vasilha de água, põe a vasilha de água no fogo, a água vai esquentando e ele não sai da água, ele fica lá e morre queimado, morre cozido, porque o corpo dele vai se adaptando ao calor da água e ele morre lá. Meus irmãos, cuidado, nós não podemos nos adaptar a essa situação assustadora do pecado no mundo. Nós não podemos concordar com isso, e nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e essa natureza pecaminosa nossa e dos homens tem que nos assustar. Um terceiro ensinamento desse texto para mim e para você hoje: os propósitos eternos de Deus se cumprirão no decorrer da história. Não adianta você achar que o mundo é assim mesmo, que isso vai assim mesmo, isso não vai dar em nada. Vai chegar a hora que a medida da ira de Deus vai ter chegado no ponto, e nessa hora a ira de Deus vai se manifestar, e Jesus voltará, e dessa vez não será por água. Nós sabemos disso, nós vamos ver depois na aliança que ele vai falar com Noé que não será mais por água, e segundo Pedro vai ser por fogo. Eu gosto muito de dizer, né, que o Senhor vai incinerar tudo isso. Eu gosto dessa expressão, incinerar, vai acabar com tudo com fogo. Em quarto lugar, nós temos que aprender com esse texto que cumprir as determinações de Deus no decorrer da história é difícil. Lembre-se de uma coisa: Noé, não sei como, carregava essa madeira, cortava madeira e foi bater no seu martelo, foi pregando aquelas tábuas e foi montando essa arca durante décadas. Não cansou, ou se cansou, não parou. Estou falando aqui que ele não cansou, mas ele deve ter cansado. Mas uma coisa é certa, ele não parou. Então esse texto nos ensina que apesar da circunstância em que nós vivemos, não importa o momento histórico, a circunstância que nós vivemos, nós temos que nos manter perseverantes no caminho do Senhor, lutando contra o pecado, lutando muitas vezes contra a cultura, sendo diferente, nos mantendo firmes no caminho do Senhor. Nós temos que cumprir as determinações do nosso Deus, e isso não é fácil. Você se converter e ser crente hoje é muito fácil. Você se manter nos caminhos do Senhor durante décadas, enfrentando dificuldades, lutas, problemas, e vamos que vamos que vamos. Todo domingo adorando o Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, e vamos, dá vontade de falar: Senhor, tem misericórdia, volta logo, ou então me leva embora. Canseira. Meus irmãos, é assim, essa é a vida. Foi assim nos dias de Noé. Por último, faça o que o Senhor te determinou na palavra, apesar das críticas e apesar de que as ordens pareçam absurdas. Meus irmãos, se você acha que as pessoas não criticavam Noé, nós não podemos olhar isso. Nós não podemos olhar críticas. Nós não podemos olhar o que a sociedade fala. Nós temos que fazer o que Deus determinou na nossa vida. E eu quero concluir dizendo que Noé é o final de uma fase da humanidade, o início de uma nova oportunidade para a humanidade, e é a caminhada da história rumo à redenção final. Deus estava com tudo estabelecido. Vai acontecer isso, vai fazer assim, vai acontecer isso, Noé vai passar, vai começar de novo, e vai chegar o dia da redenção, onde Cristo voltará,
e chegar o dia onde ele vai, usando aqui uma expressão popular nossa, ele vai passar a régua e vai limpar tudo isso. E aí nós podemos dizer como Paulo: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E eu espero que você não diga aí no seu coração: ah, não quer que Jesus venha hoje não. Meus irmãos, vem Senhor Jesus, volta Senhor, porque nós aguardamos a volta do nosso Deus. Os dias de Noé são um exemplo para nós. Os dias de Noé foram o fim da corrupção humana daquela geração, e nós não teremos mais uma arca, nem teremos alguém que vai passar para começar de novo pelo fogo. Nós teremos o encerramento real, final de tudo, e a restauração de todas as coisas por Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso nós temos que aguardar o Senhor, sabendo que no Senhor a nossa luta não é em vão. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero que você curva a sua cabeça, ore e se pergunte se você, como que você tem vivido nesses dias, como que você tem caminhado, como que você tem enfrentado esse momento que nós vivemos na história, se você está realmente preparado, preparada para o dia que o Senhor voltar e assim encerrar todas as coisas e restaurar todas as coisas. Feche seus olhos e ore ao Senhor, e depois nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar, encerrando assim o culto ao nosso Deus.